Enquanto Helena, Gabinho estava tocando essa música, estava pensando numa preocupação de uma irmã que fez contato comigo, muito preocupada com o anticristo, dizendo: pastor, tem um líder mundial se levantando, o anticristo. E aí, como sempre, né, essas coisas na internet, né, que as pessoas se utilizam disso para ganhar fama na internet, eu disse: irmã, o anticristo é uma realidade, né? A Bíblia falou que ele viria, e houveram muitos anticristos, né, na história da igreja, porque o anticristo ele pode ser uma pessoa, pode ser um sistema. Hitler, por exemplo, foi chamado de anticristo, né? O comunismo, né, um sistema que se levantou e alguns diziam que era o anticristo, porque combateu a igreja do Senhor Jesus com muita ferocidade, né? Então o anticristo, irmãos, ele virá mesmo, ele vem, ele virá, mas só que esta música foi cantada aí, é uma realidade: ó Rei das nações, quem não te louvará, quem não temerá o teu nome? Sabe, amados, nós estamos aprendendo lá uma coisa muito interessante, que Deus vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Não é nós que vamos esmagar Satanás, não, é Deus que o fará, pelo seu poder extraordinário. Então nós não temos medo de anticristo, não. Logicamente que a igreja do Senhor Jesus tem que estar preparada, porque a perseguição pode vir, pode ser que seja iminente, né? Mas nós temos que estar preparados para combater o mal em nome de Jesus, para pregar contra o pecado, para exaltar o nome do Senhor, para compartilhar do Evangelho de Cristo. É isso que vai fazer a diferença. E aí até o autor do vídeo citou lá: meu povo perece, que é um texto de Oséias, perece por falta de conhecimento. Mas o conhecimento que Oséias está dizendo é o conhecimento que o povo não tem sobre Deus, sobre o seu poder, não é o conhecimento sobre o anticristo. Porque o anticristo, seja ele quem for, ele vai perecer no fogo do inferno preparado para o diabo e os seus anjos. Nós temos que pregar o evangelho, que conhecer o Deus a quem nós servimos e saber que ele é um Deus de poder. E aproveitando isso, eu quero mencionar aqui também coisas extraordinárias que aconteceram nessa igreja, como milagre de Deus, né? Irmã Edna está aí, irmã Edna é um milagre de Deus, né, irmã Edna? Irmã Edna, eu vi irmã Edna numa cama que os médicos diziam: ela não vai se levantar mais. E a irmã Edna está aí, para todo mundo ver e glorificar a Deus. Aqui está conosco a Suziane, um abraço para você, Suziane, o Jorge, o Andrezinho, o menino que estava numa situação de saúde, eu e o pastor Antônio fomos visitar, numa situação de saúde muito complicada, precisava fazer um transplante lá em São Paulo, e nós acompanhamos esta família em oração, e hoje o Andrezinho é um menino forte, para a glória de Deus, está andando. Às vezes nós oramos por ele, porque tem alguma complicação de saúde, mas está lá aquele menino sorridente. Outro dia eu fui lá buscar um guarda-roupa na casa de Suziane, e aí subi nas escadas, e ele lá tentando ajudar a pegar a madeira do guarda-roupa. Eu falei: Deus é tremendo, né? Que Deus extraordinário que nós servimos. Então, irmão, quando nós oramos, nós temos a convicção de que o nosso Deus é poderoso, ele faz milagre. A Ivanete está aqui, um abraço, Ivanete, está com a gente. Ela lembra aqui que o Odilon também passou por esta igreja, pastor Odilon da igreja Batista Shalom, não podíamos deixar de mencionar o pastor Odilon, pastor de uma das maiores igrejas de Curitiba, né, que é a igreja batista, agora não mais batista, mas a igreja Shalom de Curitiba, e a igreja Shalom tem igreja no mundo inteiro. O pastor Odilon é um líder que foi desta igreja, foi líder nesta igreja, inclusive esteve aqui conosco algumas vezes. Inclusive nós vamos ter as lives de aniversário, né, Paulo, não é isso? A partir de sexta-feira que vem, vamos trazer pessoas para a live de aniversário, viu, Nath? Vamos ver aí, trazer aí pessoas para a live de aniversário. E quem sabe não podemos trazer o pastor Dilon numa live dessa na sexta-feira. Para trazer ele aqui é mais difícil, porque ele às vezes vem, mas ele é bastante ocupado, e eu não gosto de ficar pedindo para ele, porque ele fica assim, sem graça de dizer não, né? Dizer não para a PBC que é complicado, né? Ele fala, mas ele, como eu sei que ele tem muito compromisso, eu procuro poupá-lo disso. Né? Mas sempre que ele vem aqui, acho que teve o ano passado, ele esteve no aniversário da igreja, se eu não me engano, né? Ano passado, foi uma bênção para nós aqui. Então, o pastor Dilon, não podemos deixar de mencioná-lo também, foi líder e pastor nesta igreja, tem um sentimento de muita gratidão por esta igreja. Também eu quero mandar um abraço para o Silvano, para a Maria Elise, que está com a gente também, está nos acompanhando, a Suziane, que eu já falei, junto com o Jorge e o Andrezinho, Luiz Antônio, um abraço, Luiz Antônio. Deus seja convosco. Aqui tem o Edson Meira, está dizendo, pastor Edson Meira da Lapa: boa noite, Deus abençoe todos vocês aí. Nós recebemos, né? Em nome de Jesus. A irmã Silvana, nossa amada irmã Silvana, essa irmã extraordinária, com mais de 70 anos de idade, um vigor extraordinário, diz ela: boa noite, Deus abençoe a todos, né?
Graças a Deus pela vida da irmã Silvana, né? Irmãos, nós vamos compartilhar a palavra desta noite, nós vamos respeitar o tempo, podem ficar muito tranquilos, nosso culto é para ir no máximo até 19h30, né? Nós temos esse compromisso de não estender muito por conta da pandemia, né? Nós temos esse compromisso e por conta também da transmissão pela internet, nós temos esse compromisso. Então nós queremos compartilhar uma palavra, porque o importante não é você ouvir a palavra tão simplesmente, é você ouvir essa palavra e pegar essa palavra, tomar posse dela e vivê-la na sua vida cotidiana, ou seja, vivê-la durante essa semana. Então, o meu desafio é que você pegue pelo menos um ou dois princípios do que queremos compartilhar nesta noite, que você leve para uma semana abençoada na presença do Senhor. Eu tenho que fazer isso em 20 minutos, né, e o farei pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo. Foi cantada essa música aí sobre os caminhos de Deus, e é exatamente sobre isso que eu quero falar, o caminho de Deus, o caminho que Deus traça para nós. A minha palavra vai ser baseada nesta noite em Lucas, capítulo 1, versículo 76 a 79. A minha palavra vai ser baseada na palavra de Deus encontrada em Lucas, capítulo 1, 76 a 79, né? Lucas 1, 76 a 79. Um abraço, Ângela, está com a gente também. A Marisa pede oração aqui também. Vamos orar sim, Marisa. Deus te abençoe, tá bom? Vamos estar orando. Lucas 1, 76 a 79, nós lemos o seguinte. Eu estou com a versão NVI, nova versão internacional, mas você pode acompanhar na sua versão aí, em nome de Jesus. Diz assim: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Irmãos, por que caminhos nós andamos? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Quais são os caminhos pelos quais nós trilhamos? Nós temos a convicção de que o caminho que nós andamos, ou que nós devemos andar, tem que ser o caminho apontado por Deus. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor, porque o seu fim é a morte. Essa semana, aliás, mais especificamente ontem, né, nós fomos aqui na nossa vila aqui, nós fomos tocados por uma tragédia, né, o seu Tiago, citei hoje pela manhã, é um motorista de táxi, né, conhecido, né, Benedito? Tiago, taxista, não é isso? É nosso vizinho aqui na rua de cima. E o seu Tiago, o filho dele é um dependente químico, né, o André. E o André, nós internamos ele aqui, Benedito, quantas vezes? Não, 3 vezes, Benedito. 3 vezes pelo menos. Uma você levou, foi você que trouxe ele aqui, não foi? Agora, recentemente, ele foi encaminhado para a casa de recuperação, para uma comunidade terapêutica. Roberto, isso, o Roberto trouxe, né? Então, recentemente, ele foi levado para a casa de recuperação, não ficou lá, e ele tinha atitudes muito violentas com o pai, e seu Tiago chegou para mim: pastor, o que eu faço? Eu disse para ele: eu tenho uma solução, falei para ele. Ele disse: qual é a solução? Eu falei: solução é Jesus Cristo. Mas meu filho não quer saber de nada, não. Eu falei: não estou falando do teu filho, estou falando do senhor. O senhor precisa entregar a vida para Jesus. Falei com ele: o senhor precisa entregar a vida para Jesus, ser firme e dar um jeito nesse moço. Esse moço não pode ficar fazendo o que está fazendo e só deixar. O senhor está sendo conivente com o pecado. Aí ele falou: então me diga o que eu faço. Então vamos estudar a Bíblia junto, falei com ele. Bom, os irmãos já adivinham que ele realmente não quis, né? Tem muita gente que não quer estudar a Bíblia. A gente convida, a gente chama. Inclusive tem gente na igreja que se recusa a estudar a Bíblia. Por isso eu prezo, eu admiro aqueles que falam assim: não, pastor, vamos estudar junto. Irmãos, porque o discipulado, essa caminhada é importante. Falei com ele, e de todas as formas, mas ele foi se esquivando, e ontem aconteceu a tragédia. Ele foi assassinado pelo filho, né, pelo André. Então, já era, aí a irmã falou assim: pastor, o senhor é profeta. Eu falei: não tem nada de profecia aí, foi,
é o ser, né? Se continuar assim, vai acontecer isso. Estava escrito, né? Então, irmãos, há pessoas que caminham para o caminho de morte. Quando a gente caminha longe das coisas de Deus, separado das coisas de Deus, nós caminhamos num caminho de morte. O caminho de Deus, por onde nós devemos andar, é o melhor caminho, e não é um caminho comum. Alguém disse assim, pastor, não é fácil. Hoje nós estávamos no CTM, na classe CTM, né, Pacífica? Alguém disse assim, mas não é fácil, né, pastor, viver a vida cristã, adorar a Deus de coração espiritual. Eu falei, não é fácil mesmo, não. Não é nada fácil. Servir a Deus é difícil. É uma jornada espiritual, é uma batalha. Eu tenho falado isso, que nós não estamos aqui em viagem de férias. Nós não fomos salvos para acomodação, para alienação. Nós fomos salvos para lutar no exército do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós temos uma jornada a cumprir. Nós temos uma luta espiritual que temos que travar. E essa luta, irmãos, ela se passa na maioria das vezes no mundo espiritual. E nós precisamos estar aptos e preparados para esta luta. E para isso, nós precisamos andar pelas sendas de Deus, pelos caminhos de Deus. Zacarias profetizou num mundo desesperado, um mundo sem luz. O mundo de Zacarias não era um mundo tão tenebroso quanto o nosso, com menos população, logicamente, mas era um mundo tenebroso também. Existia uma incerteza no ar, existia uma iniquidade solta no ar, a religião estava comprometida. O judaísmo, que era a religião que deveria glorificar a Deus, essa religião estava corrompida. As pessoas estavam matando e morrendo por poder, por espaço político. Estavam travando uma verdadeira guerra, muita fome, muita necessidade. Se você olhar o tempo de Jesus, você olhar a história do tempo de Jesus, nas narrativas do Evangelho, você vai ver que era um tempo de pessoas extremamente carentes. Muita gente passando necessidade, muita gente passando fome. Era um tempo extremamente difícil. E aí Zacarias profetiza sobre o filho dele, o único filho dele. Eu fiquei pensando aqui que você que é pai, que é mãe, sabe o que significa você profetizar sobre o seu único filho? E saber que seu único filho vai trilhar o caminho de Deus. E pior, né? Eu vejo pais que às vezes vão falar assim, meu filho vai ser médico, com todo orgulho, meu filho vai ser advogado, mas quando fala que vai ser pastor, missionário, aí o semblante cai. Eu já vi filhos serem ameaçados pelos pais. Vanete contou para a gente aí na live, né, que a família dela nunca entendeu o chamado missionário dela, né? Nunca entendeu. E ele pega o seu único filho e profetiza sobre ele que ele levaria a mensagem do Deus Todo-Poderoso, a mensagem do Messias que haveria de vir, mas ele haveria de passar por muitas dificuldades. E certamente Zacarias sabia disso e queria morrer prematuramente, humanamente falando, né? Perderia a cabeça pelas mãos de Herodes. Então profetizava sobre João Batista. Ele orou por seu filho e fugiu do trivial, ser médico, advogado ou governador. Ele será profeta do Altíssimo. Ele vai mostrar o caminho de Deus. E o que é esse caminho de Deus? O texto vai dizer para nós, o caminho de Deus, segundo o verso 77, é o caminho do conhecimento da salvação, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos pecados. Em Deus, nos caminhos de Deus, nós conhecemos a salvação, e parece que os seminaristas, né, que os candidatos, agora pastores, responderam ontem sobre isso, né? Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Né? Fomos salvos da condenação do pecado, né? Fomos salvos da condenação do pecado, nós somos justificados em Cristo, nós estamos sendo salvos quando nós pecamos, quando nós necessitamos, Deus está nos salvando nesse processo extraordinário, e nós seremos salvos da morte eterna. Então nós precisamos conhecer o caminho de Deus, é o caminho do conhecimento da salvação. Salvação não é uma coisa para a gente ficar falando sobre ela, salvação não é uma coisa para a gente ficar tão somente anunciando sobre ela, ou cantando sobre ela, mas salvação é algo para se experimentar, para se viver. É algo para a gente ter nas nossas entranhas e saber exatamente o que significa, para que não andemos em temor, para que não andemos em pecado, para que não andemos em engano, para que não andemos por caminhos de morte.
Ver a salvação é ver os milagres de Deus, é ver as maravilhas de Deus, é ver que Deus transforma. O povo, o povão, as pessoas simples, o pescador, o carpinteiro, o cego, o pobre, o endemoniado, todos poderão ver a salvação. Então nós precisamos saber disso, irmãos, nós precisamos saber disso, que neste mundo perdido, neste mundo caído, eu preciso viver a salvação, e preciso pregar a salvação, e torná-la conhecida em mim e nos outros. Nós precisamos viver a salvação. Nós não podemos ser pessoas derrotadas, pessoas infelizes, pessoas tristes, pessoas desfiguradas, porque nós conhecemos a salvação, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a beleza do Evangelho. O caminho da salvação, não importava o que acontecer com João Batista. Por sinal, ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. E ele cresceu mesmo até perder a cabeça. Literalmente, ele perdeu a cabeça por Jesus. E sabe, irmãos, nós temos que perder a cabeça algumas vezes por Jesus, para que as pessoas conheçam a salvação, para que nós possamos conhecer o poder de Deus. Nós não podemos temer diante das lutas e das dificuldades. Ver a salvação é ver os milagres, a transformação que Deus pode realizar no ser humano. E eu tenho visto isso, glória a Deus, aleluia. Eu estava conversando sobre o Jean, né, sobre o Jean. O Jean é uma bênção, Jean, porque, irmãos, a vida do Jean é uma bênção. Eu disse para ele, Jean, nada neste mundo pode te fazer parar, desistir, porque você é uma bênção, cara. O Jean saiu de uma vida, irmãos, desgraçada, no vício, nas drogas. O Jean é um daqueles improváveis que nós conhecemos. E hoje o Jean tem essa vontade de viver a vida de Deus, né? Ele tem falha como todos nós temos, mas ele tem vontade de viver essa vida de Deus, se anseia por fazer as coisas. O Jean, outro dia eu precisei do Jean aqui para atender um dependente químico, não tem tempo ruim para ele. Falei, Jean, eu preciso de você. Ele veio, trouxe, levou o cara, chegou de noite em casa. Irmãos, o Jean é uma bênção, porque foi transformado pelo poder do Evangelho. Por isso, eu quero convocar, inclusive, aproveitando um parênteses aqui, convocar o Paulo e o Márcio, vamos ajudá-lo. Né, vamos abraçá-lo, né, vamos estar com ele nesse tempo, né? Mas nós somos improváveis, pessoas transformadas pelo poder de Deus. Porque o poder de Deus transforma, esse evangelho, este caminho transforma. Perdão dos pecados, a salvação que perdoa os pecados. Jesus significa Deus é salvação, o nome Jesus já significa isso. E a fé é salvação. Então é um caminho de salvação, do conhecimento da salvação, este caminho, nós precisamos conhecer a salvação, perdão dos pecados, chegar diante do trono e livremente receber a graça do Pai. E saber que o Pai não nos condena, mas Ele nos ama. Glória a Deus. Por isso que nós somos o povo do amor. Nós não guardamos ódio e rancor no coração, porque nós somos o povo do amor. Porque Jesus nos amou. Por que nós perdoamos? Porque Jesus nos perdoou. Por que nós amamos? Porque nós fomos amados. Por que nós ajudamos? Porque nós fomos ajudados. Por que nós socorremos? Porque nós fomos socorridos. Este caminho de Deus é o caminho da salvação, é o caminho do conhecimento da salvação. Conhecemos de experimentar e não só de ouvir falar, temos que conhecer de experimentar essa salvação. Eu agradeço a Deus porque as ternas misericórdias de Deus me alcançou. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa, este caminho é o caminho do brilho nas trevas. Nos caminhos do homem, as trevas são como breu. Já viu aquelas trevas como breu? Lá em Minas tinha um negócio assim, tinha um dia de uma noite tão escura, tão escura, tão escura. Não sei se lá, só a terra tinha isso, irmã Ivone, uma noite escura, 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 que parecia que você podia tocar nas trevas, de tão densa que era, você nem chegava nada. Só de quando um vagalumezinho que acendia a luzinha assim, você quase corria atrás do vagalume para poder ter iluminação. Você já viu isso? Você já viu? Você já viu lá, né? Botava o vagalume na garrafa, né? Fazia do vagalume, coitado do vagalume. Mas, irmãos, é assim que o homem sem Deus, ele anda. A gente fica assim, por que o filho matou o pai? Por que o marido assassinou a mulher? Por que aquele pastor enganou? Por que aquele pastor ludibriou?
Porque as pessoas andam nas trevas. Eu estava falando hoje, irmãos, religião, não adianta nada, nós somos um número extraordinário de evangélicos no Brasil, mas evangélicos andando em trevas. Eles não conhecem a Deus, eles não conhecem o caminho de Deus, eles conhecem o caminho do interesse. Eles conhecem o caminho da honra própria, da glória própria. Eles conhecem o interesse das grandes multidões que se curvam diante deles e se enriquece à custa das pessoas carentes, de enganar as pessoas. Este evangelho é um evangelho de trevas, e infelizmente tem muita gente entrando por este evangelho. Mas o evangelho da palavra, o evangelho de Deus, o evangelho revelado a nós, este evangelho é um evangelho de luz. Nos caminhos do homem, as trevas são densas e conduzem à morte e à destruição. No caminho por onde nós andamos, o caminho de Deus, nós somos iluminados, esclarecidos. Deus ilumina a nossa vida, Deus mostra o que nós devemos fazer, Deus abre as possibilidades diante de nós, e Ele nos mostra o caminho, glória a Deus. O sol nascente virá para brilhar nas trevas, é o que o texto diz, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte. Mesmo os que estão nas sombras da morte, podem encontrar luz neste caminho. Portanto, a salvação é para qualquer pessoa. Eu encontrei uma pessoa, há alguns dias atrás, endemoniada, totalmente nas trevas, numa situação decadente, que eu olhava assim e falava assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas aí, irmãos, Deus entra com poder, o demônio é expulso, é colocado para fora. E aí nós entramos com a palavra, e nós começamos a estudar a palavra, e esta pessoa que antes estava perdida, sem direção, totalmente dominada, totalmente tomada por Satanás, pelos demônios algozes que promovem a morte e a destruição. E essa pessoa foi liberta, e hoje é uma pessoa que consegue orar e diz, obrigado Deus, pela vida que tenho. Porque viu a luz. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, tem a ver com Jesus. E por último, este caminho é um caminho de paz. Este caminho é um caminho de paz, o texto vai ser muito claro, e guiar os nossos pés no caminho da paz. O que é paz aqui, irmãos? Paz, em primeiro lugar, nós temos que ter paz com Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para que nós tivéssemos paz com Deus. A Bíblia vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. E quando nós começamos a trilhar os caminhos de Deus em Cristo Jesus, nós começamos a ter paz com Deus. E a primeira paz que nós temos que ter é paz com Deus. Não vale a pena fazer guerra contra Deus. Fazer guerra contra Deus é tempo perdido, é um caminho de destruição eminente à nossa frente. Então nós temos que buscar a paz com Deus. Deus, eu quero paz com o Senhor. Deus, eu quero viver em harmonia com o Senhor. Deus, eu quero viver sintonizado com o Senhor, em comunhão, em intimidade com o Senhor. Este caminho é um caminho de paz, porque eu tenho paz com Deus, e eu deito na minha cama, eu posso dormir tranquilo, louvando ao Senhor, porque eu estou em paz com Deus. Então este caminho é um caminho de paz com Deus, mas também este caminho é um caminho de paz comigo mesmo. Porque se eu não estou com paz, se eu estou em paz com Deus, agora eu começo a trabalhar a paz comigo mesmo. Eu tenho que ter paz no meu coração. Eu não posso ficar me recriminando. Eu não posso ficar achando que eu não consigo fazer nada. Eu não posso achar que eu sou a pior pessoa deste mundo. Eu tenho que ter uma paz comigo. Eu tenho que vir em harmonia comigo mesmo. A minha vida tem que ser uma harmonia, uma inteira harmonia entre alma, espírito e corpo. Porque eu sou tricotomista, né? Então, corpo, alma e espírito precisa estar em plena harmonia, sintonia, precisa estar bem resolvido. E, logicamente, paz com os outros. Eu estava falando hoje pela manhã, contando de um irmão que tocava na música aqui na igreja, não é o Ira não, então, vai ficar tranquilo. Mas ele tocou aqui, um dia ele chegou para mim, acabou de tocar, pastor. Pastor, essa semana eu peguei um carro no posto de gasolina, nós saímos na pancada. Falei, o quê? Eu pensei até que eu não estava ouvindo bem, né? Eu falei, não devo estar ouvindo bem, não.
E contando, sorrindo. Eu falei, irmão, você está rindo disso? Você está achando isso engraçado? Você canta sobre paz e vai brigar com as pessoas na rua? Você fala sobre paz e vai brigar com seu filho? Você fala sobre paz e vai brigar com seu vizinho? Isso não faz sentido. Nós temos que ter paz com os outros, irmão. Nós temos que levar sempre a bandeira da paz. Né? E levar isso a sério. Tá o Silvino que é caminhoneiro, né, Silvino? Está nas estradas. Meu Deus, imagina se for brigar com todo mundo, né, Silvino? Vai morrer logo. Porque viaja aí, né? Teve agora lá na Paraíba, né? João Pessoa, semana passada. Então precisa andar em paz, precisa ter paz com as outras pessoas. Eu estava um dia com a Adriana, eu ia estacionar, da forma de repente não ia estacionar mais, andei para frente, o cara chegou, parou do meu lado, mas falou tanto palavrão. Eu disse, amigo, desculpa, né? Quando eu falei desculpa, né? Quando você fala desculpa em nome de Jesus, o demônio vai embora. O demônio fala, me dei mal, com esse aí eu não vou conseguir não. Ele some no mapa. Ele vira um cisco. Ele me xingou, falou um monte de palavrão, a Adriana do lado, né? Eu disse, amigo, desculpa, né? Eu nem sabia o que tinha feito, mas quando eu pedi desculpa em nome de Jesus, ele foi embora. Nós somos promotores da paz, nós promovemos a paz, paz conosco, paz com os outros. Uma paz que o mundo não pode entender. A Bíblia diz que é a paz que excede todo o entendimento em Cristo Jesus. Uma paz que o mundo não pode entender, mas este é um caminho de paz. Não depende da Secretaria de Segurança do governo. Não depende do governo federal. Não depende das passeatas com cartazes sobre paz. Não depende da boa vontade dos bandidos, dos facínoras. Depende de mim e da vida que eu vivo em Deus. Depende da sua ação milagrosa em mim para que eu tenha paz. E eu quero concluir dizendo, o caminho por onde eu devo andar é o caminho traçado por Deus. É Deus quem traça esse caminho, não sou eu. Eu não devo traçar esse caminho, eu não posso ter essa pretensão. É Deus que vai traçar esse caminho, é Deus que vai dizer por onde eu vou andar. Por isso eu devo consultá-lo em todas as circunstâncias, em todas as situações. Ele que vai dizer. Não é o caminho da religião, nem o caminho do legalismo, nem da falsidade, nem da mentira. É o caminho da salvação, é o caminho da luz e é o caminho da paz. É isso que vale a pena. Irmão, religião não vai garantir nada para ninguém. Então eu quero convocar você e desafiar você. Viva princípios desta palavra durante a semana. Como é que eu posso ver princípio desta palavra durante a semana, pastor? Olha, viva como um salvo. Ninguém pode te condenar. Não é isso que a Bíblia diz? Agora já não há nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Viva como alguém salvo, justificado. Você é salvo, minha irmã, você é salva. Você tem a graça de Deus. Você é filha amada de Deus. Então vibre com isto. Se alegre com isto. Viva essa semana glorificando a Deus. E mais, compartilhe dessa salvação com alguém. Diga, Jesus quer salvar você, quer te amar, quer te abençoar. Não passe essa semana sem compartilhar Jesus com alguém. Promova a paz essa semana, não brigue com ninguém. Em nome de Jesus, não brigue com ninguém essa semana. Tente passar uma semana sem brigar com ninguém, isso é tão bom. É tão bom. Uma semana em paz. E ajude pessoas que estão em dificuldades. E mostre-lhes a luz do Senhor Jesus. E que você também seja uma luz, afinal de contas a Bíblia diz que vocês são sal e são luz. Nós somos luz para as pessoas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém?